O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do Projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, FUNAG, Instituto BAT, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. Boa tarde, pessoal. Mais um podcast da casa. Dessa vez com um convidado que não é tão distante de nós, né? É aqui da casa. E a gente vai falar sobre o Enem. Bem, Juan, boa tarde. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Júnior Max. Boa tarde, tudo. Um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência no Enem com vocês, da preparação, como é que foi. E vamos lá, né? Vamos ver o desenrolar, como é que vai ser. E o que você achou da prova, cara? Você achou que estava muito difícil, muito fácil, dentro do esperado? Pra te falar a verdade, o primeiro dia, pra mim, eu tava mais preocupado com o primeiro dia. Porque normalmente as pessoas que fazem o Enem querem mesmo entrar na Federal. Eu tenho sonho de entrar na Federal, almejo isso. De fazer treino antes também, de 1 ano ou 2 anos. Faz o primeiro e segundo ano do ensino médio. É o Enem. Eu não fiz isso, eu fui logo de cara mesmo, fui logo no terceiro ano mesmo. E o primeiro dia pra mim, antes de eu entrar no meu local de prova, eu senti um pouco de frio na barriga. Não passei mal, mas eu tive um leve desconforto ali antes da prova. E pra mim foi até uma surpresa, que o primeiro dia eu fui bem, achei minha a minha evolução durante o Enem boa. Eu tenho costume de não pular questões, eu tenho costume de ir uma a uma, lendo uma a uma. E eu achei que meu resultado até que foi bom, diante do que eu estudei, diante do que eu esperava também foi bom. E o segundo dia já foi um pouco mais caótico, porque é uma área, o segundo dia são as ciências exatas, que é uma área que eu não tenho muita dominância, porém eu tentei ao máximo me dedicar para mim conseguir ir bem. Só que o primeiro dia para mim foi muito melhor, eu achei a prova fácil, não tão fácil como as pessoas que eu compartilho também acharam o conteúdo. Mas o segundo dia para mim foi pior, porque é uma área que eu não domino tanto. Entendi. E o que mais que te marcou assim, na prova? Qual área específica você achou que estava mais fácil, mais difícil? A mais fácil pra mim foi a parte de linguagens, que é uma parte que é mais interpretativa. E a parte também de humanos eu achei um pouco. Não achei difícil, mas achei um pouco complexa. Como é que eu posso explicar? A área de humanos foram conteúdos que eu não tinha muito conhecimento sobre. Eu me preparei pra uma coisa, só que quando eu cheguei lá era outra. Não eram conteúdos distantes do que eu aprendi no ensino médio. Tinham coisas também que eu aprendi no fundamental, mas não tinha muita memória sobre. E acabou que eu dominei mais a parte de linguagem. Em 180 questões, a parte de linguagem foi o que eu fui melhor. Então acho que meu desempenho, a minha nota final, pesou mais a parte de linguagens. E assim, você trabalhou, né, durante o período do seu ensino médio. Como que você fez para conciliar os estudos com o trabalho? Então, não foi fácil não, não foi fácil. É, Como eu estudava de 7 a meio-dia, não tinha um ensino integral, eu era um ensino regular. Eu estudava de 7 a meio-dia e à tarde eu trabalhava. Acabava que eu tinha que madrugar estudando às vezes, entendeu? Pegava o final de semana, estudava o final de semana também. Tentava ao máximo me dedicar, eu me preocupava muito com a redação, que é uma parte que as pessoas falam que pesam muito. E a faculdade que eu quero, a redação tem um peso enorme. E eu me preocupava muito, eu fazia redação toda semana, eu me preocupava muito com essa questão da redação. As outras áreas, como ciências exatas, biologia, física, são áreas que você tem que ter um entendimento, você não tem que decorar, mas você tem que entender o entendimento de certas coisas, certos conteúdos. A parte de linguagem foi uma parte que eu não me foquei tanto, porque é uma parte também. Como ali a parte de linguagem é uma parte interpretativa, você tem que saber interpretar, tem que saber dominar aquilo ali. Então acho que é uma parte que eu não deveria me importar tanto. Foi uma parte que me dei bem, acho que minha nota foi boa na parte de linguagens. A parte de humanas eu achei boa também, que eu tenho uma certa dominância. Eu
Eu acompanho muito a atualidade, também os contextos históricos. Eu trabalho num contexto histórico, né, na Casa Cruz da Cunha. Então acho que foram áreas que eu tive que focar mais, a parte de ciências exatas e ciências humanas. E você teve algum apoio acadêmico, algum material extra? Porque a gente sabe que, infelizmente, o ensino de escola pública, ele é um pouco falho. Muito falho, né, no caso. Sim. Então, muitas das vezes a gente tem que procurar estudar por fora. Como que foi? Você teve algum acesso a algum material? Pra te Um falar, pré-vestibular? pra te falar a verdade, eu até no início do ano, peguei um pré-vestibular do estado, o CCIERJ, que era online. Porém, eu no meio do ano eu desisti dele, porque eu não tava tendo muito tempo pra focar nele. Aí acabou que eu pegava conteúdos do YouTube mesmo, que eu peguei um roteiro de estudos mesmo, que eu acompanhava nas redes sociais, e fui pesquisar no YouTube, pra mim conseguir. Aí eu fazia playlist pra mim estudar finais de semana. Tinha madrugadas também que eu não dormia direito. Eu ia dormir às vezes meia-noite, 1 hora da manhã estudando pra isso, entendeu? E na última semana que eu não dormi direito, tanto que no primeiro final de semana de prova, eu tive que fazer a prova em Friburgo, não fiz porque aqui a gente não tem um local de prova, tem Itaocara também, que é um pouco mais próximo, mas pra mim ficava mais viável fazer em Friburgo. Eu fui um dia antes, eu fui dormir 2h30 da manhã estudando, vendo conteúdo no TikTok, revisando, vendo perspectivas também sobre a redação, do que poderia ser redação, que pra mim foi uma surpresa. É, e ele fala assim, você tem que ter uma boa noite de sono. Eu consegui dormir bem, mas não tanto, porque a gente bate aquele nervosismo antes. É um vestibular que a gente tá prestando, então não é. É um futuro ali que tá em jogo. Então eu não consegui ter aquela noite de sono como todos dizem pra ter. Ô Juan, quando eu entrei aqui na casa, no meu primeiro dia aqui, foi no dia depois que você fez o Enem, né? Eu lembro disso aqui. E eu lembro que você falou de algumas surpresas que você teve na área de história, né? Puxando agora a sardinha pro meu lado. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que te surpreendeu mais, né, em história, na questão do conteúdo mesmo, né? A parte de história na qual eu me preparei não foi a parte de história que caiu 100% no Enem. Caiu muito pouco que eu estudei. Normalmente as pessoas vão pro Enem com o Brasil colonial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E no Enem desse ano, no ano passado no caso, não teve absolutamente nada sobre... Se eu não me engano, teve uma questão só, que era o contexto de Guerra Fria, mas muito, muito distorcido do que eu estudei. E o que caiu... Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu não estudei isso daqui? E tipo, querendo ou não, eu tinha que ter um pouco do conhecimento daquilo ali. Eu estudei o que caiu no Enem, na parte de história, acho que um pouco de geografia também tinha um pouco sobre isso. Foi da parte da cultura afro-brasileira, das religiões. É uma área que é boa de ter conhecimento, é bom você ter conhecimento sobre, que até pro dia a dia isso é bom, não é só pra uma prova, mas pro dia a dia é bom você ter esse conhecimento. Quando eu olhei pra primeira questão eu vi assim, deve ser só essa daqui. Eu fui passando, fazendo as questões, falei assim, cara, não era só uma, são várias. Falei assim, não é possível. Aí eu tentei, eu tinha um pouco do conhecimento sobre, não era o conhecimento adequado que eu tinha que ter pra responder as questões, mas até que eu tive um bom percentual de acertos nessa parte. E foi uma surpresa pra mim, quando eu vi que não era a parte que eu estudei. Falei assim, caraca, não é só a Primeira Guerra Mundial que eu tinha que ter estudado, né? Eu tinha que estudar isso aqui também, é cultura. Aí acabou que eu consegui fazer as questões de humanas de forma boa, de forma tranquila. Eu levei na tranquilidade. Entendi. E nas outras áreas, teve mais alguma surpresa? Só na área de humanas, não, de exatas, no segundo dia. Na parte de naturezas, assim, que eu tive uma surpresa também, que foram áreas que eu não tenho certa dominância. Eu estudei, mas que eu não tenho um pouco de dificuldade nisso. Tanto que a minha faculdade que eu almejo, ela não pega tanto a parte de humanas que eu domino, uma parte de natureza. A natureza pesa mais que humanas. A humanas tem o seu peso, mas não tanto igual a natureza. Foi surpreendente pra mim, porque eu achei que eu teria um desempenho pior em exatas, acabou que foi a minha maior nota. Falei assim, cara, quando eu abri a parte de exatas, eu vou fazendo uma questão, e acabou que era 4h30, quando o fiscal apagou o horário de 4h30, eu falei assim, cara, eu tô na questão, era a questão 45, tava acabando a parte de
de natureza. Eu falei assim, não vai dar tempo. Porque o Enem no segundo dia acaba às 6h30, era 4h30 ainda, eu não tinha feito nada da segunda parte. Eu falei assim, caramba, agora aqui eu vou ter que tentar ao máximo não errar o difícil, não errar o fácil, porque o Enem tem isso, né? As questões fáceis, se você acertar as difíceis e errar as fáceis, eles anulam. Então eu falei assim, aqui eu vou ter que dar meu máximo, aqui eu vou ter que tentar simplificar ao máximo. Acabou que a parte que eu fiz mais rápido foi a minha maior nota. Eu falei assim, meu Deus, como? Quando eu vi a minha nota foi na segunda-feira que lançou, segunda-feira não, na semana passada. Quando eu vi, falei assim, cara, como é que eu consegui isso? A parte que eu fiz mais rápido foi a parte que eu fiz, foi a minha maior nota. E a parte que eu demorei, que foi a parte de natureza, foi a minha nota. Falei assim, não é possível. Aí, o segundo dia foi um parque de diversões. Eu fui da montanha-russa ao Trem Fantasma. Literalmente. Mas até que eu me surpreendi com minha nota na parte de exatas. Foi uma nota boa. E você falou da quantidade de questões. Pra quem não tá habituado com o Enem, como que é essa divisão de áreas, quantidade de questões? Galera, é de chorar, é de chorar. Tipo, bate um desespero total, no primeiro dia ainda mais. Pra você que nunca fez ou vai fazer só esse ano, no terceiro ano, eu vou falar pra vocês. Treinei muita redação, muito mesmo. Redação, eu criei expectativa demais na minha nota da redação. Eu tive uma nota até que razoável. Porém, tem um método de prova. Tem uma habilidade, não é que uma habilidade, uma estratégia. Porque eu tenho uma estratégia que é a seguinte: eu faço 15 questões e passo pro cartão resposta. 15 e passo pro cartão resposta. Só que eu fiz diferente. No primeiro dia eu abri o caderno de questões e fui logo direto pra redação. Falei assim, vou ver como é que é o tema da redação. Vou fazer um pouco. Aí eu olhei o tema quando eu li perspectivas sobre envelhecimento. Falei assim, o que eu vou falar sobre? Sem burlar os direitos humanos. Aí eu falei assim, vou fazer a parte que eu não escolhi. Normalmente as pessoas escolhem inglês. Eu escolhi espanhol. Saí totalmente do que as pessoas escolhem. Escolhi espanhol. Aí eu fiz as questões de espanhol, 5 questões. Fui pra redação. Aí beleza. Aí eu comecei a dissertar, eu tinha algum roteiro, porque eu lembro, quando eu terminei a prova, que eu saí do meu local de prova, eu falei assim, eu fiz esse tema no meio do ano, em maio. Cheguei em casa, eu fui abrir meu caderno de redação e vi lá. Não era nas mesmas palavras que tinha, mas era sobre envelhecimento da população brasileira. Eu falei assim, caramba, e eu tinha um roteiro pronto na cabeça, no treino eu usei um roteiro. E na prova eu usei outro, se eu não me engano, em cada tópico eu usei um roteiro. Eu usei Maiara e Maraísa pra introduzir minha redação, que foi uma música que eu tava escutando antes da prova pra me distrair um pouco. É uma das coisas que eu faço pra distrair um pouco, tirar um pouco do nervosismo, é essa música. Isso me deixa muito mais leve. Qualquer coisa que eu vou fazer antes de algum jogo, antes de uma prova, eu faço sempre isso, escuto uma música que me deixa leve, eu sempre faço isso. Escutei essa música. Aí eu lembro, quando no meio da prova ela começou a tocar na minha cabeça. Eu falei assim, caraca, essa música se encaixa perfeitamente aqui. A correção não saiu, tá, galera? Não confiem muito nessa música que eu tô falando aqui. Era Bengala e Crochê, de Maiara Maraísa. E foi uma música que eu falei assim, cara, eu vou colocar, se Deus quiser. Mas é uma música que eu não tô fugindo do tema. Aí eu usei essa música de repertório, eu falei assim, cara, eu vou usar essa música porque é uma música que tô sentindo que vai dar certo. E aí fiz a redação, eu sei que eu usei meia hora, 45 minutos pra fazer a redação. Aí eu fui fazer a parte de linguagens. Aí eu fazia 15 e passava pro cartão resposta, 15 e deu certo. Eu acabei a prova meia hora antes do tempo previsto, que era 7 horas no primeiro dia. Falei assim, que eu queria sair com o caderno de questões. Tanto que nos 2 dias eu saí, no último dia eu saí no último minuto. Eu passei a última questão era 6h25 quando eu passei a última questão pro cartão resposta. Aí eu saí com o caderno nos 2 dias. Eu falei assim, cara, consegui o que eu queria, saí com o caderno de questões. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu usei a mesma estratégia dos 2 dias. Fazer 15 e passar pro cartão resposta. E acabou que eu consegui o que eu queria, tirar notas boas. E saí com o caderno, que era meu maior nervoso. Que eu não conseguiria, tipo assim, ficar sem a prova pra me conferir depois. Que normalmente as pessoas vão conferir, sai um gabarito extraoficial depois. E o gabarito, pra mim, no que eu corrigi, o gabarito extraoficial não tava tão diferente do oficial. Então eu falei assim, cara,
fui bem. Não fiz errado, saí com caderno de questões. E foi mais um desafogo também sair com o caderno. Falei assim, eu vou conseguir não ficar tão nervoso depois da prova. Entendeu? E o que que você escolheu de curso para fazer? Você tem algum plano de sair daqui da cidade? Tenho. Eu escolhi dois cursos que são bem opostos entre si. Eu escolhi, minha primeira opção foi para Educação Física na UFRJ, no campus do Rio mesmo. E. Não, foi. E o Engenharia de Produção, que é bem oposto de Educação Física no campus de campus. É de campus mesmo, bacharelado de Engenharia de Produção. São duas áreas que eu me interesso e eu acho que eu tenho grande potencial para conseguir é, conquistar coisas com esses cursos, entendeu? São cursos que, na minha visão, educação física, eu sou apaixonado por esporte, eu vivo esporte, eu tô quase. Onde se for o final de semana eu vou estar envolvido em alguma coisa de esporte. E engenharia de produção foi mais por conselho dos meus pais também, amigos meus próximos que falaram que é um bom curso também, que tenho grandes chances de ganhar recursos com isso. E ir longe também com esses cursos, entendeu? Agora, eu coloquei a educação como prioridade mesmo na minha vida, porque é uma área que eu gosto muito, que eu sou apaixonado pelo futebol, então é uma área que eu acho que eu posso ir bem também na vida, posso me dar bem na vida. Eu acho muito interessante você ter essa visão, esses dois tipos de curso, porque muitas das vezes o jovem, não, eu só quero medicina, então se eu não entrar em medicina não tem mais nada. E é muito importante você buscar um lado, uma opção 2, uma opção 3, porque infelizmente a vida ela é do avesso. Se você tiver só uma opção, você ficar agarrado naquilo ali, não é perda de tempo, porque você vai estar estudando. Mas eu acho que é muito tempo parado. Eu tenho uma amiga que ela ficou muito tempo parada, porque ela só queria medicina. E, tipo assim, ela ficou 3 anos para conseguir entrar em medicina. Ela poderia ter entrado em odontologia, sabe? Feito um outro curso que levasse ela para esse caminho da área da saúde. Mas ela preferiu ir por essa direção. Uma visão que uma visão só, uma direção só. E ficou 3 anos no cursinho de vestibular para conseguir passar. Uma visão que eu tenho sobre o curso de medicina é que não adianta você querer estudar só 3 anos para medicina, você não vai conseguir passar. Tem aqueles sortudos que conseguem ir muito bem e conseguir passar para medicina, só que é um curso muito disputado e também uma nota de corte muito alta. Ou seja, se você não está, tirar uns 4, 5 anos da sua vida para medicina, você tem que lutar muito, os 3 anos, muito. E fora a pressão da sociedade com o jovem que acabou de se formar. Você já tem que terminar o ensino médio, já tem que ir para uma faculdade, ou você precisa ir para um curso técnico, ou você precisa trabalhar. É praticamente, tipo assim, um empurrão, um soco no estômago. Você precisa ser adulto. Uma coisa que eu penso também sobre a saída do ensino médio, que muito jovem tem esse choque de realidade. Eu não tive esse choque na saída, tive um pouco antes do meados do segundo ano do ensino médio. Foi conciliar a vida de trabalho e a vida de estudos. Não é fácil. Porém, você tem que ter muito controle mental e também físico, porque desgasta você querendo ou não. Você tá ali na escola e, vou ter que trabalhar, aí você fica o dia inteiro no trabalho também. Desgasta também um pouco do físico. É bom você também ter seu dinheiro pra você talvez querer bancar sua faculdade no futuro, uma faculdade melhor, entende? Seu custo de vida também, você pode curtir um pouco mais. Mas eu acho que o jovem, na escola mesmo, devia ser implantado um curso de educação financeira. Eu acho essencial para os jovens. A partir do ensino médio mesmo, as pessoas terem um pouco mais de controle sobre o seu dinheiro. Eu tive aula de educação financeira, mas assim, acho que eu fugi algumas aulas. Então, essa questão de A fugir vida um pouco. adulta é muito improvável. Mas essa questão de conciliar a vida de trabalho e de estudo é uma questão que você tem que ter em mente já começar a pensar no segundo ano do ensino médio. Se você deixar em cima do terceiro assim, você fala assim, cara, chega o terceiro, você tem que gastar algumas coisas. É caneca que o pessoal quer fazer, é blusa, é excursão, é trote, é formatura que gasta. Eu gastei uma nota com formatura. Então acho que as pessoas têm que pensar, os jovens já têm que começar a pensar a partir do segundo ano, ou até começar a pensar antes. Jovens que pensam em querer crescer na vida, ter algo grande na vida mesmo, que é começar a pensar alto, entendeu? Então acho que é uma boa você começar, cara, o concurso público tá aí pra isso também. Eu não consegui uma faculdade boa, vou prestar concurso.
eu tendo uma estabilidade financeira boa, eu vou conseguir pagar uma faculdade boa, posso prestar o Enem de novo ou algum outro vestibular pra mim conseguir me bancar numa federal. Isso é importante, você mudar a rota. Eu acho isso muito importante. É uma das dicas que eu acho que os jovens que estão assistindo deveriam absorver. Você mudar a rota. Ah, não consegui por aqui, mas eu tenho aquele caminho, então eu vou tentar. A vida te dá um leque de opções. Isso aí. Um leque de opções. E você pode escolher a que você a mais certa ou a que você mais quer. Por exemplo, eu conheço pessoas que queriam fazer biomedicina e só tinham esse curso em mente. Eu falei assim, cara, você não pode ter só esse curso. Você não pode só querer fazer biomedicina. O que você vê em biomedicina? Ah, eu vejo dinheiro, eu vejo não sei o quê. É o que as pessoas mais almejam. Então, mais almeja. Tipo assim, você não pode querer ter só a opção do dinheiro ou que você gosta. Tem que ter uma opção que você vai se sentir bem e uma opção que você vai ter uma estabilidade financeira boa. Porque a faculdade, querendo ou não, você não vai começar a faculdade e vai começar a ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Muita gente começa a pensar, ah, eu vou fazer faculdade, vou começar a ter uma vida financeira. Não é assim, isso depende do estágio. Estágio não é. Você entrou na faculdade, você não vai começar a dar estágio. É a partir do segundo ou terceiro semestre. Igual a minha faculdade. A minha faculdade, pra mim, começar a dar estágio no terceiro semestre. Então não é uma coisa que, tipo assim, eu vou começar a faculdade e vou começar a ter dinheiro. Não é assim. Não é. Jovens comecem a trabalhar, porque é difícil a vida adulta, não é fácil. Não é fácil. Eu sei, a gente sabe como é a vida adulta. Eu falo que, assim, meus caminhos depois do ensino médio foram um labirinto. Eu entrei na faculdade de História, depois eu entrei em Letras, em Língua Estrangeira, e terminei em técnico TV, teatro e cinema. Então, assim, Você rodou tudo e voltou. completamente opostas. Nem vou falar as minhas. Eu tô começando agora, vamos ver o que vai dar durante esses anos aí. Que o meu são 4 anos, vamos ver se dura pelo menos 2 semestres. Vamos ver o que acontece, mas tipo assim, uma coisa que eu penso muito, se eu tô escolhendo um curso pra minha vida, eu não posso pensar já começar em desistir, eu tenho que começar a pensar que eu vou até o final. Se eu quero isso, se eu escolhi isso, é porque eu realmente quero. Ah, você tem que pensar também na sua vida financeira, como é que vai ser daqui a alguns anos. Você vai ganhar bem na profissão que você está escolhendo? Não sei. Vai depender de mim. Tudo depende de mim, entendeu? Então eu acho assim, quando o jovem começa a vida universitária, como eu vou começar agora também, a partir do mês que vem, meu Deus. Já cresceu um fio de cabelo. Mas você já tem que começar a pensar coisas tipo assim, você não pode depender dos seus pais pra sempre, seus pais não vão estar sempre ali pra te bancar. Você tem que começar a pensar, pô, eu tenho meus pais, mas eu não posso depender 100% deles, eu tenho que ter alguma coisa pra me bancar. Tipo, se eu passar pra uma federal, meus pais não vão ter condições, 100% de condições de me bancar. Como, por exemplo, eu quero fazer na UFRJ. Eu vou ter que morar no Rio, vou ter que sair daqui e atravessar o estado. É um conselho que eu também dou, é aproveitar bastante o papai e a mamãe de vocês. Tem condições? Pega pra estudar. O pai liberou não trabalhar? Estuda. Estuda. Porque é muito complicado, é muito difícil. Mas eu super entendo. Eu sou uma pessoa que eu vou fazer medicina. Não consegui esse ano, eu vou tentar ano que vem. Não consegui ano que vem, aí eu já jogo tudo pra cima e falo, gente, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer alguma coisa. É porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12. Então, desde os 12 anos... Calma, gente, não foi exploração infantil, não. Foi porque ele quis mesmo. Ele quis precipitar as coisas. Eu quis ajudar os meus pais. E aí eles me davam um dinheiro, inclusive com o primeiro salário eu comprei um All-Star. Queria muito. E eu já sabia o valor do dinheiro ali. Por quê? Porque eu queria muito aquele tênis, mas eu precisava trabalhar. Eu não queria pedir meus pais aquele tênis. Eu queria me esforçar para conseguir trabalhar, para ter o gosto de falar, é meu, eu trabalhei, é meu dinheiro, esse tênis é meu, eu comprei. Então, eu sempre tive acesso ao dinheiro, né, ao trabalho, desde muito cedo. Então, para mim, foi muito difícil. Eu acho que seria muito difícil ficar 3 anos no vestibular, tentando e não conseguir. Então, mas admiro muito quem consegue, aproveitem isso, caem de cabeça, mergulhem, e é isso, estudem. Uma coisa que eu deixei um pouco pra agora, que eu fui empurrando com a barriga e não percebi, foi a questão do dinheiro mesmo. Eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos, eu comecei a trabalhar um dia antes do meu aniversário de 17 anos,
Eu fui presenteado com isso. E, tipo assim, valorizem o dinheiro que vocês têm, valorizem a oportunidade que vocês têm, porque não é todo dia. O mercado de trabalho é difícil. Não é de hoje pra amanhã você vai levar um currículo lá e vão te contratar. Não é assim. Não é assim. Eles vão. Você depende muito do que você tem em mãos, do que você é você. Entendeu? Então, eu acho assim, o meu primeiro salário, como o Túlio falou, dele foi um All-Star. Eu não gastei do primeiro salário, por incrível que pareça. Eu não gastei absolutamente nada. Eu fui juntando e investi em mim. Acho que o investimento em si também ajuda muito no processo de você passar no vestibular. Como, por exemplo, eu comprei um iPhone que foi um investimento pra mim mesmo, entendeu? E acho que isso ajudou também um pouco até no meu trabalho mesmo, na questão de conseguir ajudar no meu trabalho. E a questão de você também ter pessoas que você vai ter do seu lado também é muito importante pra você. Pessoas que realmente querem seu bem, que realmente vão te aconselhar. Tipo assim, você pode sair, você pode aproveitar a vida, mas você também não pode literalmente dar um deslize que você vai cair uma barreira. Entendeu, cara? Deixar que você se caia nesse deslize e acaba o processo todo. Entende? E também com relação, a gente está em Janeiro Branco, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre a saúde mental. É, eu já dei aula para alunos que choravam, né? Porque Enem é uma... A palavra Enem já te causa arrepio, já Traumatizante. te causa Traumatizante. ansiedade, queda de cabelo, enfim. Eu só Não fui se sentir, cobrem eu só fui tanto. sentir nervoso no dia mesmo. Eu senti ser nervoso a semana inteira, fiquei tranquilo. Mas é porque você, no ensino médio, as pessoas já começam a falar: e aí, o que que você vai ser da vida? O que que você vai fazer da vida? Então, você já começa sob pressão ali, no primeiro ano do ensino médio. Você já precisa começar a ver em que área você quer seguir, o que que você quer fazer. Então, é muito difícil. E, gente, você é só um adolescente, você acabou de sair do Fundamental 2 e já te jogam essa responsabilidade. Então, eu acho que a saúde mental é muito importante. Não se cobrem tanto. Ai, não deu certo, não consegui entrar. Tenta de novo. Tenta de Certeza. novo. Ou então, vai para outra área. Faça o que tiver que fazer, que te Enem deixe não, feliz. o Enem não é uma vez só na vida, é uma vez por ano. Então você tem tempo de Exatamente. estudar. Então tem tempo de estudar. Pra tudo tem um jeito. E se não tiver, vai ter. Pra tudo tem jeito, se não tiver, vai ter. Então, façam terapia, conversem com os pais, tenham uma boa base familiar, busquem terapia, busquem ajuda profissional se estiver se sentindo muito sobrecarregado com o estudo, com o trabalho, Um conselho, que é muito importante. um conselho bom também, sobre o que você está falando dessa parte de terapia, para se preparar para um vestibular. A pessoa que não se sente confortável também para ir para uma terapia, tem um amigo ou alguns amigos que vão estar ali do seu lado para você conversar. Isso Isso aí. é muito importante também. Eu, por exemplo, tive essa experiência. Não fui para terapia, mas tive amigos que tiveram do meu lado, conversaram muito comigo, me deram conselhos sobre o vestibular, que também tem essa coisa de concurso público, já estão prestando concurso público. Isso eu, tipo assim, valorizo muito. Então, tenho amigos também que vão te valorizar, que vão te apoiar, vão te dar conselhos bons, que já passaram por isso também. Porque o Enem, quando você chega lá, é um choque de realidade enorme sobre o ensino médio. Você tem uma preparação dentro da escola, porém aquela preparação não é só aquilo ali que você tem que ter. Aquilo ali não é só o necessário, aquilo ali é uma parte, você tem que ter um por fora também. Se você não buscar fora, você não consegue algo que você quer. Ô Juan, já pra gente finalizar, fazer uma pergunta. Quando eu entrei na faculdade pela primeira vez, a grande diferença que eu senti é que antes os professores iam até a gente, né? E depois a gente tem que ir até os professores, a gente tem que correr atrás de exercício, a gente tem que pedir eles para passarem lista de atividade pra gente poder estudar. E quais são as suas expectativas, né? O que você acha que vai encontrar na universidade que é muito diferente do ensino médio? Cara, é até uma pergunta boa de se fazer, entendeu? Eu já tenho pensado muito nos últimos dias sobre essa questão de universidade, como eu vou entrar numa universidade. Eu vou agir, tipo assim, pra mim é uma coisa que vai ser uma troca de ciclo de vida também, que na vida nós temos ciclos. Pra mim o ciclo da escola acabou, foram 12 anos de escola, agora vem mais 4 de universidade, pode postergar pra mais, pra 6, 7, dependendo também do curso que eu vou querer fazer, se eu vou querer fazer algum tecnólogo também. Então eu acho que vai ser um baque bem grande, porque na escola a gente tava ali sendo o tempo todo puxando de orelha,
Na faculdade não, na faculdade você vai ter que, tipo, é você por você. O professor mostra pra Se matéria e você, você tipo, pergunta. ou você vai pegar o que o professor tá te dando, ou você Se você perdeu, o problema é seu. você perdeu aquilo ali, vai reprovar na matéria, vai ter que fazer o semestre todo de novo estudiar. E vida que segue, você vai ter mais um ano aí de faculdade de novo. Sim. Entendi. Vai perguntar mais alguma coisa, Não, Túlio? gente, tá tranquilo aqui. Quer deixar alguma dica? Quer deixar suas redes sociais? Pessoal, uma dica, estudem muito. Não façam igual eu que fiz o Enem só no último ano, treinem antes, façam pra vocês não terem um choque como eu tive. Pra mim foi um choque grande no primeiro dia do Enem, fazer 90 questões mais uma redação em um tempo de 5 horas e meia. Então, estudem muito, se dediquem nos 3 anos de ensino médio, busquem algo fora. Como o Túlio falou, façam terapia. E tenham amigos também que vão te apoiar, que isso é essencial para a vida de vocês também, não só para vestibular, mas para a vida social de vocês. Aproveitem o ciclo, porque a vida não é só estudar, vocês também têm que aproveitar o ciclo também. Tenham uma vida financeira estável, procurem uma forma de ganhar dinheiro legalmente, por favor. Então é essencial que vocês tenham um investimento em vocês, que vocês busquem o melhor pra vocês. A minha rede social eu só uso o Instagram, não uso muito TikTok. Eu tenho até TikTok, mas eu não uso muito. É Juan, __, e CRVLH, que eu uso, abreviei meu sobrenome aqui, é muito grande. E é isso aí, galera. Estudem muito, se dediquem. Pra quem tá no terceiro ano do ensino médio, aproveitem, passa muito rápido. Pra mim, quando eu olhei, quando eu entrei em fevereiro, eu pensei que tava em dezembro. E eu falei assim, cara, aproveitei muito. São 12 anos que você aproveita muito. Quando chega no ensino médio, passa voando. E é isso aí. Verdade. Passa muito, muito rápido. Quando eu olhei, caraca, tô em setembro. Aí eu pisquei, dezembro, já tava na formatura já. Quando eu cheguei na formatura, eu falei assim, caraca, eu tô me formando. 12 anos se passaram, eu me formei, tô com 18 anos me formei. E é uma sensação inexplicável. Você não tem como explicar. A minha ficha ainda não caiu, que eu tô terminando. Acho que só vai cair depois que as aulas voltarem, eu não voltar pra escola, como todo mundo tá voltando, quando for pra uma universidade. E é isso aí. Estudem e façam terapia. Quer falar alguma coisa, Túlio? Não, gente, tá tranquilo. Concordo com o Juan, estudem, façam terapia, aproveitem bastante o ensino médio, sem advertências, né? Sem confusões. sem confusão. Se quiser, rola uma confusãozinha ali, porque sempre rola, né? São 40 alunos dentro de uma turma, então É vai ter perturbador. confusão, vai ter bafafá, mas aproveitem o ciclo de amizade, porque o ensino médio, você sabe que vai um pro lado, outro pro outro, um para um canto, e nunca vai rolar o churrasco da turma após o ensino médio. Não rola, não Tá? rola. Não rola. Minha turma tá aqui A notificando. minha tá há 10 anos marcando, hein? Há 10 anos marcando e não rola. A minha tá aqui já mandando mensagem perguntando quando é que vai ser o Não churrasco vai da ser, turma. não vai ser. Mas É isso, galera. Um beijo. Beijo, Valeu, gente. galera. Muito obrigado. Curte aí, compartilha. Obrigado, Juan. Obrigado, valeu, Túlio. Johnny, valeu, Túlio. Até a próxima.